Então, nós vamos dar continuidade. Nós estamos no primeiro simpósio de Ética e Medicina Veterinária Integrativa, com o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Hoje é dia 20 de novembro de 2021 e agora nós vamos para o tema Importância da Clínica Integrada em Pequenos Animais. Esse assunto vai ser trazido por duas ilustres colegas, que são a doutora Karine Glerhen Barra, que tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica veterinária pela UBRA, mestrado em Ciências Veterinárias também pela Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Fisiologia pela Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora adjunta no curso de Medicina Veterinária da UBRA e é coordenadora do programa de residência médica veterinária de Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, também na UBRA. É coordenadora da Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da UBRA e membro do Núcleo Docente Estruturante da Medicina Veterinária da UBRA. Ela vai estar acompanhada, as duas vão estar lado a lado, da doutora Cristine Docin Bastos Fischer, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências Veterinárias pela Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Biologia Celular e Molecular aplicada em Saúde pela Universidade Luterana do Brasil. Ela tem especialização em Gestão de Pessoas pela Luterana do Brasil também e foi coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Luterana do Brasil de 2010 a 2020. E nessa mesma Universidade Luterana do Brasil, ela atua como professora adjunta nas disciplinas de Medicina de Cães e Gatos e Parasitologia Veterinária. Ela tem experiência na área clínica veterinária, atuando principalmente na clínica de cães e gatos. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, tudo bem? Queria agradecer o convite, né, e a confiança, né, para falar de um tema tão importante, tão atual, né, eu vou falar lado a lado com a minha colega, professora Cristine, a gente trabalha junto já há bastante tempo. Nós trabalhamos, então, no curso de Medicina Veterinária da UBRA, a gente trabalha junto também na rotina do Hospital Veterinário. Então, toda a questão da clínica integrada, ela surgiu a partir dessas demandas, né, que a doutora Márcia já colocou na palestra dela, né, que cada vez mais tem surgido, e a gente vai tentar fazer um bate-papo, né, uma conversa, para abranger alguns pontos e ter essa visão nossa, mais geral, de um local onde a gente possui uma equipe, né? Então, nós todos trabalhamos no mesmo ambiente, o que muitas vezes facilita essa visão da clínica integrada. E por isso, talvez, a gente consiga perceber os pontos mais importantes para que isso funcione adequadamente. Professora Cristine. Boa tarde a todos. Então, também agradeço muito o convite, né, de poder estar aqui conversando com vocês. O convite foi feito pela professora Karine, né, mas a gente agradece às comissões e também agradece ao conselho. Então, é muito bom a gente partilhar sobre um assunto, né, como a Karine falou, que nós duas temos nos debruçado aí nos últimos tempos, né, e que tem nos instigado, e não só nos instigado, mas também nos encantado, né, que é essa questão da integração das rotinas, né. Então, esse foi um assunto que realmente nos trouxe um desafio, especialmente nesse ano de 2021, e que a gente, então, quer conversar um pouco com vocês, né, muito mais do que fazer uma palestra, realmente é fazer um bate-papo. E a nossa ideia aqui é construir, então, uma fala, né, que vá desde a importância do tema, né, que a gente perpasse sobre algumas definições que são importantes quando a gente fala nessa integração, né, e também algumas reflexões, né. Então, instigar aqui os presentes para que pensem um pouco sobre isso, né, que entendam e que, pelo menos, reflitam, né, sobre as suas diferentes questões, ainda mais que a gente vem aí, né, de uma fala que fala sobre as especialidades, sobre as especializações. Então, vamos agora falar um pouco sobre integração de tudo isso, tá? Bom,
trouxe aqui, né, para a gente falar sobre uma introdução e uma importância do tema, a última DCN, né, do curso de Medicina Veterinária, então as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de veterinária, e a nossa DCN ela é de 2019, né, a gente podia até dizer um pouquinho mais de tempo, que ela era muito antiga, porque ela era lá de 2003, mas agora ela é de 2019, então os cursos estão aí, né, se desafiando, né, Daniela, para implantar essa DCN, alguns já conseguiram implantar, outros ainda não, mas a gente sabe que a formação do médico veterinário, ela ainda é uma formação de médico veterinário generalista, né? Muito embora a gente tenha aí um desafio no mercado de trabalho, que seja a cobrança, né, de profissionais especializados ou especialistas, a nossa formação, ela vem de uma formação integral, né? O nosso egresso dos cursos de veterinária, o profissional que nós estamos formando, né, na academia, é esse profissional que tem essa visão integral, que é capaz de conhecer o que é importante em cada área e poder aplicá-la, né? Poder aplicar essas competências que foram desenvolvidas nos cursos. E aí vem a nossa vocação, e talvez seja o primeiro pensar, né? A nossa vocação é uma formação integral, né? E isso quer dizer que a gente precisa se relacionar com tudo, né? A gente precisa se relacionar com todas as áreas da profissão, seja produção, seja pequena, seja grande, seja alimentos, né? Mas a gente precisa se interrelacionar, discutir, poder atuar, né? E transformar uma sociedade que depois a gente vai entrar e que precisa tanto da nossa atuação. Mas aí muitos de vocês podem perguntar, mas e o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, ele está necessitando, ou pelo menos está exigindo a formação de especialistas, né? Ou profissionais que tenham competência para trabalhar em diferentes especialidades, e eu acho que aqui já foi muito bem colocado, né? Essa questão da diferença, né? De tu ser interessado em uma área e a questão de fato, né? Você ser um especialista em determinada área. E aí vem esse desafio, né? Essa primeira, talvez, quebra aí de paradigmas, né? E a gente não quer fazer aqui um juízo de valor, a gente não está dizendo que o mercado está errado ou que a formação do veterinário está errada, mas como eu e a Karine muito conversamos, né? Porque eu tenho uma formação e trabalho mais com clínica e a Karine mais com cirurgia, de que, de fato, nós só vamos ter um bom veterinário clínico, um bom cirurgião, um bom anestesista, um bom fisioterapeuta, na medida que ele for um profissional integral e que, de fato, tenha a essência da formação do médico veterinário. E, por isso, as duas coisas são importantes, né? E nós precisamos entender essa primeira vocação que nós temos da integralidade. Karine, acho que pode passar o próximo, né? E aí vem algumas questões de definição. E eu e a Karine, nós fomos, então, desafiados em 2021, né, a partir de uma matriz curricular do curso de pós-graduação em residência médica veterinária, a ter uma disciplina, né, que era uma disciplina teórica, em que os alunos todos, de todos os programas, seriam colocados juntos, né? Inicialmente a gente pensa, não, anestesia fica com anestesia, cirurgia fica com cirurgião, e separa todo mundo, né? E a proposta foi outra. Bom, gurias, agora vocês precisam montar uma disciplina em que todo mundo está junto, né? Nós vamos chamar o pessoal da imagem, da cirurgia, da anestésio, da clínica, e a gente precisa trabalhar alguns conceitos. E eu e a Karine, inicialmente, né, talvez porque a gente já esteja no mercado de trabalho há mais tempo e a gente consiga enxergar nesse determinado tempo não o que o egresso precisa, mas sim já as lacunas que a gente identifica no mercado de trabalho do profissional, entendemos que existiam alguns conceitos que deveriam ser trabalhados nessa disciplina, né, de rotina clínica integrada. Mas aí nós desafiamos os nossos residentes também a pensarem e trazerem o que eles consideravam como importante, né, na questão da rotina clínica integrada. E apareceu de uma forma muito forte, né, esses 5 pontos que estão colocados aqui, né, tanto por eles quanto por nós mesmas, né, que foi a questão do que a gente entende como saúde geral, né, a partir de diferentes ângulos, né, a Karine depois vai falar um pouco mais sobre isso, as questões relacionadas à vida do animal e do tutor, né, então, hoje a gente tem uma unidade, né, uma unidade familiar, né, no qual o animal está totalmente inserido, né, à vida da família e do tutor, e o ambiente em que ele vive, né, não só a vida específica, mas todo o conjunto, né, ambiental também. Apareceu ali a questão da prevenção e dos cuidados paliativos, prevenção de doenças, né, vacinação, vermifugação, né, e também a questão de nutrição,
mas apareceu muito forte ali, né, pelos nossos veterinários residentes, a questão do cuidado, né, com os cuidados paliativos com os animais de estimação, e apareceu também a questão da medicina integrativa como um todo, né? Então, isso foi o que eles nos trouxeram, e nós percebemos e ficamos felizes de ver que nós, já formadas há um pouco mais de tempo, entendendo as lacunas que a gente vê no mercado de trabalho, para nós também esses pontos eram muito importantes. E aí eu passo para a Karine, né, para ver exatamente o que esse conceito de integração ele quer dizer, né? Bom, dentro dessa proposta, a gente tentou também trazer para eles algumas questões a se refletir, a pensar. Então, primeiro veio essa questão do conceito, né? Existem diversos conceitos do que seria a medicina integrada, e daí a gente traz muito dos conhecimentos da integrativa de hoje, desses conceitos de ver o paciente como um todo, né? De ver o paciente como a meta final, como o nosso grande objetivo, a saúde dele. Então, o que eu trouxe aqui foi isso, que a saúde integrada, ela une os diferentes grupos envolvidos na prestação de serviço em saúde. Então, isso já foi colocado pela doutora Márcia mais cedo, e então a gente tem que pensar que a saúde, ela não é do clínico somente, é do cirurgião também, é do anestesista também, é do imaginologista, é do quem está fazendo os exames bioquímicos e exames hematológicos. Então, na verdade, o paciente, ele é único. A gente tem que ter essa ideia de que a saúde em si, ela é integrada. E o que eu achei muito interessante, que eu quis trazer também, é que a perspectiva dessa integração é do paciente. O que para a veterinária cabe a nós uma reflexão e até uma provocação de falar perspectiva do paciente quando a gente está falando em animais. Mas, na verdade, a gente tem que ter a empatia de se colocar no lugar dele e ver. Um paciente está enxergando, um clínico fazendo uma avaliação, indicando para um especialista que vai chamar um cirurgião, que vai ter um anestesista que vai fazer anestesia. E dentro disso, a gente ainda tem todos os exames complementares que estão sendo feitos. Então, a importância disso, a perspectiva do paciente, o que o paciente está enxergando ali? Está todo mundo me examinando, e agora? Né? Eles se conversam ou não se conversam? Então, o que diz é que os serviços disponibilizados devem estar consistentes e coordenados. Essa é a premissa, então, da gente pensar nessa saúde integrada. Então, a perspectiva é do paciente, o melhor para ele. E a outra questão é a integração, a comunicação. A grande diferença da nossa espécie para as outras espécies é a capacidade de se comunicar, e é isso que muitas vezes a gente falha. Falha porque a gente não tem o tempo devido para parar e pensar, para ser exatamente honesto e respeitoso com todos os colegas. Isso já foi colocado em várias outras palestras e discussões, e eu acho que cabe a nós refletir sobre isso. A gente tem que parar de olhar o paciente sobre o meu ponto de vista e começar a olhar o paciente como um todo. Eu preciso conversar com os meus colegas que estão trabalhando junto, que estão tendo outros pontos de vista, respeitar a visão e aprender com isso. Então, o aprender é muito importante, o se deixar aprender, é estar aberto para uma nova perspectiva. Então, a questão toda, esses são nossos residentes, os 3 de cima, mas a questão foi trazer para eles, nessa disciplina, exatamente isso, eles entenderem que tem aqui no meio, a gente tem a doutora Fernanda, que ela é R1 em cirurgia, em clínica, desculpa. À direita aqui, a gente tem a anestesista e a gente tem o cirurgião. E a gente ainda tem imagem e exames laboratoriais. E esse paciente está no centro, ele é o centro. E o que está acontecendo se a gente for observar essa situação aqui? Cada um tem uma perspectiva. O anestesista, ele vai ter a visão de o paciente está apto a ser anestesiado, como está a saúde geral dele? O cirurgião vai pensar, o paciente está apto para cicatrizar, essa é a indicação cirúrgica, eu tenho que executar a técnica adequada para este paciente. O clínico foi quem examinou e indicou essa possível cirurgia, e isso se extrapola a todos os outros tratamentos, a indicar uma acupuntura, a indicar uma fisioterapia, a indicar outros tratamentos. A gente sempre tem que ver que cada um tem uma perspectiva, mas a perspectiva do mesmo objeto.
E quanto mais perspectivas a gente tem de um objeto, melhor é a visão dele como um todo. É que nem fazer um eletrocardiograma. As diferentes derivações vão me dizer como está a eletricidade, a parte elétrica do coração como um todo. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem que resgatar isso, que é essa nossa formação. Então, se a gente pegar os veterinários já mais antigos, no qual eu me incluo, a gente tinha essa capacidade de fazer tudo, de saber tudo um pouquinho. E agora a gente vê uma necessidade, pelo crescimento das tecnologias, pelas possibilidades de se ter, né, cursos de especialização, de pós-graduação, e a gente tem, então, essa necessidade no mercado, como a professora Cristine botou. Mas a gente não pode perder a essência da veterinária. A diferença hoje é o que nos diferencia e nos engrandece em relação à medicina humana, e não que isso seja bom, porque a medicina humana ela também está tentando resgatar isso, é que a gente precisa ver o paciente como ele, como um indivíduo. A gente não pode simplesmente encaminhar para o especialista, chegar ali e olhar só o foco, só a doença, só um membro, só uma claudicação. Não, eu tenho que ver o todo. Eu tenho que falar com meus colegas, eu tenho que levar em consideração tudo, para saber que aquele tratamento, aquela terapêutica, aquela indicação que eu estou dando é o ideal para aquele paciente, que deve estar adequado àquele tutor. Então, outros pontos que também a gente vai trazer para refletir, depois mais adiante a professora Cristine vai falar, é isso, a gente não pode também só ver o paciente, ele não vem solto, ele vem com um tutor. E eu tenho que respeitar esse tutor, eu tenho que entender e ter empatia com ele também. Então, a vantagem de ter essas equipes multidisciplinares maravilhosas é exatamente isso, são perspectivas diferentes, de pessoas que estudaram sob um aspecto específico daquele paciente, mas enxergando aquele paciente como um todo. Cristine, pode ser, acho que tu quer falar. Sim. Não, então, como a Karine falou, né, essa questão da saúde integral, que perpassa, né, então, essas questões relacionadas ao enxergar de uma forma ampla, né, e que justamente, por vezes, a gente percebe que, claro que olhando nesse slide, né, falando sobre integração, que ali a gente colocou os conceitos de clínica, cirurgia, anestesiologia, né, e imaginologia, como sendo aquelas competências que devem ser desenvolvidas, e são competências específicas que vão ser desenvolvidas, e lembrando aqui, né, que uma competência, ela perpassa o conhecimento de um determinado conteúdo, né, perpassa a questão do desenvolvimento de uma habilidade em cima daquilo, que é o saber fazer, né, e uma atitude, né, que é o querer, né, fazer. Então, eu preciso querer desenvolver, né, essa prática. Eu preciso entender que isso é importante e muitas vezes buscar até educação continuada em áreas que talvez eu tenha alguma fragilidade, porque quando a gente fala em integração, a gente está falando integração animal, tutor e médico veterinário, que também perpassa, né, pela questão da comunicação, né, e isso se dá muito se a gente for pensar na questão da recepção dos atendimentos dos animais. Então, imaginem, chega num hospital veterinário, a gente vai ter uma pessoa, que é um recepcionista, que vai ser aquela a primeira impressão, né, que a gente diz que é a que fica, né, muitas vezes a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, então a gente tem aquela pessoa que está ali na recepção, então é um elo de ligação que se dá, que é muitas vezes o desenvolvimento das competências de comunicação verbal, né, então será que sim, nós temos uma boa integralidade com relação a isso, nós sabemos nos relacionar, né, com este tutor, como a Karine falou, entendendo as fragilidades, entendendo as exigências, e eu acho que aqui os mais velhos vão concordar, né? A gente está com tutores que são mais difíceis de lidar, né? Não querendo dizer que sejam, isso de novo seja melhor ou pior, mas é uma nova perspectiva com relação aos tutores de animais de estimação, né? Para a gente que é formado há mais tempo, a gente percebe uma diferença muito grande, né? Nesses tutores que chegam hoje nos consultórios veterinários. E aí a gente tem, então, toda essa relação, né, com o tutor, a gente tem toda essa questão da comunicação na recepção de um hospital, ou de uma clínica veterinária, ou de uma pet shop, perpassando, sim, pelos conhecimentos de clínica, cirurgia, anestésio, imagem, muitas vezes entrando no sentido da internação dos animais, e aí vamos
a fundo nas questões relacionadas ao bem-estar animal, né, tão importantes hoje também, e também com a relação do custo, né? Que tipo de tutor eu tenho, né? Ele vai poder pagar pelo serviço, e sim, a gente sabe que é fundamental que a gente tenha uma remuneração adequada pela nossa formação técnica, né? E por vezes a gente fala que a gente não tem nos bancos, né, escolares, na academia, né, o desenvolvimento dessa competência, né, de saber cobrar, né, de saber se valorizar, né, porque como muitos falam, nós, médicos veterinários, temos aí um excesso de compaixão pelos animais que por vezes nos até atrapalha um pouco, né? Então, é essa integração que a gente fala. A gente precisa enxergar isso como um todo, e que todas as pessoas que estejam envolvidas na ponta desses processos precisam se comunicar, e como a Karine bem falou, né, ter uma visão que parta, né, daquele animal de estimação que está ali. Então, essas são algumas das reflexões, né, que a gente entende ser importantes quando a gente fala em integração, né? Então, no slide seguinte, né, nós colocamos algumas coisas que nós consideramos importante que o médico veterinário que tenha interesse, né, de talvez voltar para essa integralidade, né, o repensar, se desafia um pouco, né, a talvez estudar, né, e aí buscar a competência da educação continuada, mas entender, né, que toda parte de um paciente relacionado à neonatologia ou à geriatria, né? Quantas diferenças nós temos no filhote e no idoso, né? Quantas diferenças nós temos nos pacientes de diferentes raças? Vamos pensar em animais de raças pequenas, né? Animais de porte grande. Quantas coisas relacionadas ao comportamento animal que hoje a gente precisa desenvolver também, né? E quantas desordens comportamentais a gente vê hoje por justamente essa relação entre tutor e animal de estimação, que por vezes ela chega a ser um pouco distorcida e até patológica, né? Questões relacionadas à eutanásia, que nós temos conversado bastante, e nós conversávamos, né, Karine, que os nossos residentes comentaram muito da necessidade de poder ter um espaço para conversar sobre eutanásia, e mais, não só sobre eutanásia, mas sobre espiritualidade, né? O quão importante é que nós desenvolvamos a nossa espiritualidade para que a gente também enxergue a espiritualidade do tutor, né? E o quanto isso perpassa isso, né? Perpassa até a forma de ver a doença, né? Perpassa tudo. As questões relacionadas ao bem-estar animal, os princípios da terapia, acho que a Karine falou um pouco disso, né? Será que o paciente é certo? Será que a dose está certa? Será que o medicamento está certo? Será que eu preciso tratar? Por vezes, o não tratar é melhor, né? E as questões das alterações laboratoriais. Então, nós entendemos, né, enquanto disciplina, mas a gente traz aqui também para reflexão, de que esses conceitos aqui, eles precisam ser revistos pelo médico veterinário que entenda a importância, né, da integralidade nos diferentes setores da rotina clínica veterinária. Acho que a Karine quer fazer algum comentário, né, sobre isso, não sei o que, quando eu falei em eutanásia, né, Karine, que até é um dos tópicos que ela mesma abordou com os residentes, né. Eu acho que o tema eutanásia a gente vai, né, ainda abordar bastante aí no final da tarde, né, mas a questão justamente de trazer essas diferenças e quais eram as angústias e o que a gente tem que discutir, a gente vê quais são as nossas angústias no dia a dia, quais são as nossas reflexões que a gente tem que fazer, para que a gente possa realmente estar inteiro. E quando a gente fala em clínica integrada, a gente tem que estar inteiro e presente. Então, esse é um dos aspectos que a gente tem que resgatar também. Resgatar ou trabalhar para quem já tem essa característica. Estar inteiro para aquele paciente. Conseguir não pensar no meu papel para aquele paciente, sim no paciente. Então, com isso, a gente estando presente, a gente vai fazer um exame clínico adequado. Muitas vezes, a gente tem um clínico geral que foi quem indicou uma terapia e a gente pode conversar com ele, ter ele como um elo, como um vínculo direto de todo o tratamento, ou de toda a integração das diferentes, né, disciplinas, vamos dizer assim, ou especialidades. Mas, eventualmente, a gente não tem esse clínico como um elo de ligação. Muitas vezes a gente não tem o contato. Então, cabe a cada um que pertence a esse paciente, para cada um por quem ele passou, resgatar todo o histórico e examinar esse paciente. Então, o que a gente colocou muito é isso.
a gente não pode falhar na semiologia básica. Então, independente se a gente está ali para fazer uma acupuntura, uma fisioterapia, para fazer uma cirurgia, uma anestesia ou qualquer procedimento naquele animal, eu tenho que ver esse animal, eu tenho que enxergar ele como o meu foco. O foco é a saúde dele. E isso facilita para a gente entender essa clínica integrada. Até um dos pontos, né, Karine, que nós conversávamos com a nossa equipe, e é uma frase que eu uso muito no meu dia a dia, né, que a gente sabe que na correria que a gente anda, né, nas mídias ali, né, a toda hora, o WhatsApp e tudo, por vezes, né, a gente está fazendo as coisas, mas não está no que a gente tem que fazer. Então, tem uma frase que diz justamente isso, assim, faz o que deves e está no que fazes. E isso tem que ser levado para o nosso dia, porque, inclusive, nos atendimentos clínicos, quando a gente está atendendo, quando a gente está numa cirurgia, às vezes a gente pode estar fazendo uma coisa já pensando nas 350 coisas que nós temos que fazer depois. E isso, muitas vezes, faz com que a gente perca essa essência da integralidade, porque a gente passa a não enxergar o todo, a gente enxerga só um pedacinho. Então, é uma frase que a gente precisa levar e a gente, por vezes, né, precisa simplesmente sentar e conversar sobre isso. E a gente percebeu, né, especialmente com os nossos residentes, né, que justamente eles queriam um espaço para poder falar, para poder dialogar, e não é coisas técnicas, né, Karine, que precisavam ser dialogadas ali. Às vezes eram as suas angústias, eram as suas necessidades, ou às vezes, né, como a gente muitas vezes fez, um momento de parar e respirar, né? Então, deixa eu me centralizar onde eu estou, para que de fato eu esteja no que eu preciso e esteja fazendo o que eu preciso, né? Mas que eu esteja ali, né? E não com a minha cabeça em outro lugar. Então, isso muito a gente foi trabalhando e por isso que eu digo que isso é um encantamento, porque na medida que a gente entendeu a importância disso, que a gente refletiu e foi desafiado a trazer vários veterinários de diferentes áreas para o mesmo momento, né, isso foi nos encantando, né? E eu tenho certeza que a Karine hoje, né, enxerga de forma diferente, assim como eu, porque também nós duas, né, podemos conversar sobre isso, né, dialogar sobre isso e trazer para a nossa prática o olhar da outra, né? Lá atrás nós já tínhamos começado com isso, Karine, né, com a fisioterapia, mas hoje a gente continua nesse diálogo. E claro que muitos de vocês podem pensar assim, talvez para você seja mais fácil, porque vocês estão num hospital veterinário, com todo mundo em volta, né? Mas eu acredito que a gente consiga, sim, ter uma boa rede de comunicação, assim, mesmo quem está lá numa clínica, possa ter, sim, colegas com os quais possa dividir, possa partilhar, né? Eu sei que muitos ficam um pouco mais sozinhos, mas eu tenho certeza que todos têm muita vontade de se ajudar, né? E isso é fundamental para a nossa profissão. É importante que a gente lembre que, apesar de a gente ter anos de formado, a gente está sempre aprendendo e sempre se renovando e entendendo as inovações e mudanças do mercado. Então, hoje o que a gente vê é que a gente tem um mercado de muitas especialidades e muitos veterinários volante trabalhando. E nessa situação do veterinário volante, e nada contra, bem pelo contrário, eu acho que é uma tendência muito grande na veterinária, a gente tem, muitas vezes se perdem, desde informações até decisões, que se eu tivesse antes visto o paciente, feito realmente um exame clínico previamente a um procedimento marcado, que muitas vezes é um procedimento cirúrgico, eu teria a chance de ver que aquela não é a melhor indicação. Então, é assim, de extrema importância que hoje a gente reflita muito na maneira que a gente está exercendo, porque a responsabilidade é nossa. Independente se aquela informação foi dada a mim ou não, no momento que eu expus aquele paciente a um procedimento que não deveria ser feito, a responsabilidade é minha por estar fazendo. Então, cabe a nós também, formados há mais tempo, resgatar isso para essa geração nova, para esses novos que estão se formando, para que eles não percam isso, e para que saibam a responsabilidade que é lidar com o paciente, né, fazendo isso de forma integral, né, estando ali presente. E para isso, muitas vezes, a gente tem que
tirar um pouquinho as angústias, os anseios, a pressa de fazer tudo imediatamente, de responder num WhatsApp, a partir de um raio-x, se a indicação é cirúrgica, qual é a cirurgia, quanto vai sair, porque muitas vezes a gente tem que falar, não, eu preciso ver o paciente, eu não posso olhar um exame, eu não posso olhar um laudo, eu não posso olhar um resultado, eu tenho que ver se é indicação para esse paciente. Então, a gente também cabe a nós, com mais experiência, passar isso, né, que é importante. Não posso fazer um orçamento cirúrgico e pensar que aquela é a cirurgia adequada, se eu não tenho os outros dados. A gente tem que ter também, além disso, além dessa visão, flexibilidade para conseguir trabalhar conforme as possibilidades daquele tutor e as possibilidades daquele paciente, frente a outras patologias, comorbidades que ele pode ter, idade avançada, muitas vezes, e a gente conseguir ver ele dessa maneira e também o tutor de uma forma empática, e ver qual é o melhor resultado, qual seria a melhor terapêutica para esse paciente. Lembrando do nosso objetivo sempre, do foco, que é a saúde integral e integrada do nosso paciente. Queria agradecer o convite, agradecer a parceria da professora Cristine também. A gente tem isso quase que, né, de dentro para fora, essa questão da conversa, da comunicação, de mudar condutas, muitas vezes, frente à visão de outros colegas, chegando a uma conclusão, e a gente se coloca aberto, então, a questionamentos, a reflexões junto com vocês. Também agradeço e fico à disposição. Eu agradeço às professoras, professora Cristine e professora Karine, trouxeram com muita clareza para nós a nossa responsabilidade frente ao paciente, né? E essa nossa capacidade de integrar profissionais, integrar equipes, integrar o tutor a essa situação para promover essa saúde integral e integrada. Nós agradecemos muito a presença de vocês e a harmonia da apresentação entre as duas, equipe integrada mesmo. Estamos abertos a perguntas. Temos parabéns no chat, excelente palestra. Só queria dizer que estou com saudade da Cris na comissão de ensino, viu, Cris? Fez falta aí esse ano. Verdade, saudade tua também. Mas seguimos na luta pela nossa formação, né, dos veterinários aí. Seguimos sim, Cris, mas está fazendo falta, viu? Para mim. Estou à disposição. Bom, eu acho que nós não temos dúvidas, né? Eu acho que a colocação foi muito clara e satisfez ao público. Quero parabenizar vocês mais uma vez. Obrigada, Cristina, por ter aceito o desafio. Contigo é mais fácil, né? Como eu te disse. Elas trouxeram teoria e prática, né, gente? Vamos entender isso, né? Muito obrigada, doutora Elisandra. Acho que podemos encerrar essa palestra.